Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Julian. Então galera, vamos dar continuidade à minha série que conta um pouco sobre o passado de O Senhor dos Anéis. E esse aqui vai ser o segundo episódio. Eu fiz aqui o meu primeiro episódio, ao mesmo tempo uma review do livro de O Silmarillion. E que a minha série inicialmente vai se basear neste livro. E o que a gente vai começar a falar, né? Vamos começar do começo. A gente vai falar sobre a criação de tudo, né? A criação de Arda. Arda, para quem não sabe o que é o nome do planeta que se dá da onde se encontra a Terra-média, né? Que, aliás, a Terra-média, na verdade, ela só vem a existir a partir da Segunda Era, né? Porque era conhecido através de outro nome. O nome que se dava era Beleriand, após acontecer vários acontecimentos, onde mudou totalmente a geografia, o relevo de quase toda a Arda. Ela passa a se tornar então a Terra-média. Essa primeira parte, que ela é conhecida por uma palavra um pouco difícil aqui, através das línguas, né, que o Tolkien criou. Eu não sei exatamente qual é a língua que é usada aqui, mas provavelmente é élfica, que é a Ainulindale, uma coisa assim, tá? Que significa a canção dos Ainur, que basicamente tudo veio existir através de canções. Mas enfim, vamos começar falando um pouco aqui dessa história. Tudo começa com Ilúvatar, que é assim conhecido pelos elfos, mas inicialmente ele é conhecido como Eru, ou Uno, o deus único, o deus maior dentre tudo aquilo que está abaixo dele, obviamente. E ele cria os chamados Ainur, né? Os Ainur são deuses abaixo dele, ou então anjos, né, se assim preferir, e através desses Ainur ele instrui todos eles para que Arda viesse a existir. Mas como é que é feito isso? Ilúvatar, ele tece algumas canções, ele orquestra algumas canções, e a primeira canção ele instrui para que os Ainur viessem a cantá-la. Então Ilúvatar, ele mostra o primeiro tema a ser cantado pelos Ainur, e os Ainur então começam a cantar. Porém, apenas alguns Ainur conseguiam cantar esse tema, porque eles não tinham ainda a capacidade total para acompanhar os que conseguiam. Mas conforme foi passando o tempo, todos eles começaram a cantar. Era um tema bastante poderoso e que onde apenas existia o vazio, começou a existir alguma coisa. Porém, um desses Ainur, chamado Melkorn, ou então Morgoth, esse segundo nome é assim chamado após Fëanor, que é um dos elfos, né? Um pouco mais pra frente na história ele vai chamar ele, e é assim que ele vai ser conhecido por toda a Arda. Mas Melkorn, ele queria glória e poder, e ele começa a cantar um pouco diferente do tema proposto por Ilúvatar. E conforme a canção se desenrolava, Melkorn começou a influenciar alguns Ainur, e alguns Ainur começaram então a acompanhar a canção que Melkorn estava deturpando. Através de sua canção, Melkorn ele tentou encontrar, como ele viu que a canção tinha poder, ele tentou encontrar a chama perecível, né, que seria um grande poder que daria a ele grandes habilidades sobre todo o resto, né? Isso que ele já era uma pessoa poderosa, porém esse poder cabia somente a Ilúvatar, Ilúvatar, né? E que ninguém poderia ser maior do que ele. Lembrando que durante a canção, cada Ainur ele tinha um propósito de colocar os seus próprios pensamentos dentro desse grande poder que estava se manifestando, tanto os seus pensamentos como os seus desejos, e por isso que Melkorn estava usando essas canções para tentar buscar a sua glória. Porém, Ilúvatar ele apenas escuta, né? Ele apenas escuta essas canções se desenrolar. Ele acompanha Melkorn, e assim como outros Ainur que seguem esse tema que ele estava compondo ao mesmo tempo que o tema de Ilúvatar. Ele não faz nada, ele apenas escuta, até que ele se levanta então e tece, ele propõe um novo tema, que ele viu que o primeiro tema não estava saindo como ele desejava. Então, esse segundo tema ele é proposto, ele se inicia, porém, com o tempo também, ele começa a ser abafado com a canção de Melkorn, que estava sobrepujando esse tema de Ilúvatar. Então, novamente, Eru se levanta e ele propõe um terceiro tema, só que esse terceiro tema
já não tem tanta força e Melkor acaba sobrepujando também. Então, em meia ira, Ilúvatar se levanta pela terceira vez e cessa toda essa canção e repreende todos os Ainur que acompanharam Melkor, inclusive Melkor. E com tudo isso, ele mostra através de uma visão que de onde havia o vazio agora existia alguma coisa. E esse lugar que um dia se tornaria Arda, e que tudo aquilo que eles estavam vendo é a sua criação através de suas canções. E Ilúvatar também deixou claro que, apesar da canção opositora composta por Melkor, Ilúvatar então deixa claro que ninguém pode decidir por ele. Ele que decide o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Então disse que por mais que existiu aquela canção opositora composta por Melkor e que muitos Ainur também acompanharam ele, e que os pensamentos que se fizeram possível a criação de coisas que não eram propostas por Ilúvatar, todas essas coisas que não foram propostas viriam a favor de Ilúvatar, e que de nada servia criar uma nova canção para sobrepujar dele. E isso deixou bastante Melkor com ódio. Inicialmente, Eru ele tinha a pretensão de lançar apenas um tema, e que esse tema traria toda a criação que ele desejava. Porém, conforme Melkor buscava poder e glória, e querendo fazer a criação da sua própria forma, através de seus desejos em cima de seus temas, ele acabou colocando algumas coisas nesse novo planeta, em Arda, em que os Ainur não chegaram nem a imaginar. E uma dessas coisas são os primogênitos de Ilúvatar, ou então os filhos de Ilúvatar, né? Que seriam os elfos e os homens. E assim que os Ainur viram os elfos e os homens pela primeira vez, eles se apaixonaram à primeira vista. Até mesmo Melkor, ele tentou, pelo menos, né, fingiu que amava eles também. Ele até finge tentar arrumar toda a bagunça que ele tinha criado, todo o calor e o frio que ele tinha jogado em cima daquela criação, mas bem no fundo dele, ele queria de fato era sobrepujá-los, ele queria era que eles fossem subjugados a ele. E dentre toda aquela criação, o que era mais divino eram os mares, porque os elfos diziam que através do som do mar que eles conseguiam escutar um resquício da grande música e poderosa dos Ainur. E foi Humo, né? Assim era o nome de um dos Ainur, que um dos elfos o nomeou assim. Foi através dele que se criou todas aquelas águas, todo aquele mar. E Humo era um dos grandes e poderosos Valar daquela época. Ele só perdia para Melkor, né? Porque Melkor era o Valar mais poderoso dentre eles. Um outro Valar poderoso era Manwë, que ele é que ela, né? Ela, bom, se bem que eles não tinham sexo muito distinto, né? Mas ela é mais retratada pelo sexo feminino. Ela cria todos os ventos, todos os ares, e Ilúvatar chega até Humo e diz a ele que, por mais que Melkor tentou deturpar toda aquela canção proposta por Ilúvatar, colocando todos os seus pensamentos e desejos malignos, apesar dos pesares, conforme Ilúvatar disse que tudo o que for criado além do que ele propôs se voltará a favor de Ilúvatar, e que através do frio que Melkor criou para Arda, esse frio vai trazer, por exemplo, a neve, que foi algo que Humo nunca imaginou. Ele nunca tinha visto algo como um floco de neve, e ele se encantou por isso. E por mais que Melkor também trouxe o calor para toda a Arda, ele nunca imaginou em chuva caindo, né? Nunca imaginou na água caindo, e que se não fosse esse pensamento maligno, ele nunca estaria tão perto de Manwë, e dessa forma eles poderiam trazer canções assim por toda a eternidade. E por fim, então, Ilúvatar ele tira toda aquela visão em que os Ainur conseguiam ver toda aquela criação, e os Ainur eles se deparam apenas com a escuridão, que de fato não existia, nada de fato foi criado, né? Eles só estavam vendo uma visão que Eru tinha criado para eles através das canções. E em meio àquela escuridão, Ilúvatar, através de seu poder, ele cria uma luz
muito ofuscante e aparece diante deles então um planeta bem estéril, de onde os Valar então deveriam criar através de tudo aquilo que eles viram, de tudo aquilo que eles cantaram. Então alguns Ainur, eles decidiram descer para esse planeta, de onde eles deveriam criar tudo aquilo que foi planejado, e alguns outros permaneceram junto com Ilúvatar. E esses Ainur que desceram até esse planeta, eles são conhecidos então como os Valar, aqueles que são os detentores do poder de todo mundo. E assim que chegaram nesse planeta, Melkor, ele disse que traria todo o fogo junto com ele e que faria daquele lugar o seu reino, só que Ulmo e Manwë, junto com Aulë, eles dizem que eles não iriam deixar, e que aquele planeta não era apenas para ele, mas sim para todos eles, e principalmente para os filhos de Ilúvatar. Foi aí então que se inicia uma grande guerra entre eles. Os Valar se juntam para tentar sobrepujar o Melkor, que Melkor é super poderoso, e mesmo com todo esse poder, ele não consegue combater todos os Valar, e ele se esconde para os confins daquele planeta, e nesse lugar ele cria tudo aquilo que ele desejava criar, mas ele sempre desejou toda a Arda. E conforme os anos foram se passando, a Arda estava se tornando um grande jardim com várias plantações, com várias criaturas e tudo mais. Estava se tornando um grande jardim, e Melkor ele ficou muito invejado, porque as criaturas que estavam aparecendo, eles estavam louvando, adorando todos aqueles Valar, e em meio àquela ira e aquele ódio que só vinha a crescer, ele então vem com todo o seu poder através de uma forma mundana para tentar então sobrepujar todos os Valar. E tudo que os Valar então eles construíam, o Melkor chegava lá e destruía tudo. E isso tudo antes de os elfos e os homens vinham a existir, porque Ilúvatar disse que viria a hora então de eles despertar, mas toda essa história que eu tô contando aqui agora vieram dos elfos, né? E os elfos eles receberam alguns relatos dos Valar, mas toda a história, detalhe por detalhe, infelizmente os Valar não entregaram como um todo para eles. Mas conforme os anos foram passando, os Valar eles tentavam terminar Arda, e toda vez que eles criavam alguma coisa, Melkor tentava destruir. E só que felizmente, por mais que Melkor tentava destruir tudo que os Valar estavam criando, felizmente ali eles conseguiram finalizar Arda, e que isso só aumentava toda a ira, toda a inveja, toda aquela vontade de Melkor destruir tudo e subjugar todo mundo. Então é isso, galera. É assim que termina o primeiro capítulo de O Silmarillion, é assim que termina a Canção dos Ainur. É apenas a primeira parte da Primeira Era, e tem muita coisa ainda para se desenrolar, muita coisa ainda para acontecer, e vocês podem ficar aqui ligados no canal que eu vou trazer para vocês. Então, galera, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixe aquele like, ative as notificações, e se puderem, dê aquela compartilhada aí para estar ajudando na divulgação do canal. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Falou, é nóis!